Oi, bom dia, amados, queridos, tudo bom? Feliz segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. Bom dia, vamos entrar aqui na live, Andréia, Angélica, Diana, Thaís. Amados, e o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. A paz, minha querida. Bom dia, Nath, amiga, bom dia. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor semana das nossas vidas até então. Que essa seja, amados, uma semana disruptiva, uma semana de bênçãos, de alegria, de amor, de paz, uma semana de romper, uma semana, amados, onde grandes coisas vão acontecer na nossa vida, onde a gente chama a existência o que ainda não existisse como se já existisse. Fique firme no nosso Senhor Jesus, amados. E hoje, o tema da nossa live é saindo do barco e caminhando por fé. Veja que Jesus está pedindo para você, amados, deixar para trás, o que Ele está pedindo para você andar e caminhar por fé, olhando para Ele, amados, e não para a tempestade, não para a circunstância, não para o barco balançando, mas o que Ele está dizendo para você? Vem, 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 porque eu estou aqui. A gente vai, caminha por fé, olhando para Ele, para nosso Senhor Jesus, aquele que tem o controle de todas as coisas, o autor, o consumador da nossa fé, o autor da vida. E essa passagem, amados, tão maravilhosa, uma das minhas preferidas, onde Jesus anda sobre as águas. Nós vamos ler, está em Mateus, mas a gente também encontra em Marcos e em João. Nós vamos ler em Mateus 14, do versículo 22 até o versículo 35, essa passagem que fala tão profundamente sobre fé, confiança em Deus e como Ele nos resgata em momentos de medo, amados, em momentos de desespero. Sabe, Jesus está sempre pronto, amados, a estender a mão para a gente, a nos tirar, seja lá de onde for. Jesus está sempre pronto a nos segurar. E vamos ver mais profundamente essa palavra que fala, como eu acabei de dizer, profundamente sobre fé. Antes, queridos, amados, macios, preciosos, vamos fazer a nossa oração. Nos alegrar nessa semana, nessa segunda-feira. Paula, segunda-feira de manhã, como assim eu vou me alegrar? Amados, todo dia é dia de ser feliz com o Senhor. O Senhor está com a gente todos os dias, 24 horas por dia. Se a gente está arrebentado porque é segunda-feira, triste no domingo à noite, porque vem vindo aí uma segunda-feira, é hora da gente olhar mais para o Senhor. É hora da gente se alegrar mais no Senhor. É hora da gente falar, meu Deus maravilhoso, as circunstâncias estão aí, mas eu me alegro no Senhor, porque eu sei que o Senhor está sempre comigo. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Amados, a paz nos pertence, já é nossa por direito. E é um princípio do Senhor a gente se alegrar. Quando a segunda passa, sexta logo chega. Assim dizia meu pai pra gente quando a gente queria ir pra escola. Eu tava chateada que queria ir pra escola. Ele falava isso às segundas. Quando segunda passa, sexta logo chega. E é uma verdade. Acho que a gente aprenda a ser alegre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Na certeza, amados, de que Jesus tá sempre com a gente. De que Jesus, amados, tá sempre pronto para nos abraçar, nos estender a mão. E Ele é nossa alegria, né, amados? Nossa fonte constante de alegria e de tudo aquilo que nós precisamos. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, quem sentir confortável, pode colocar a mão no coração, pode fechar os olhos e vamos nos concentrar para falar com o nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Paizinho, por esse dia maravilhoso que está começando agora, por essa semana maravilhosa de bênçãos, de alegrias. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo novo do Senhor que sempre vem. Nós agradecemos porque o Senhor nos segura com a sua destra vitoriosa. Nós agradecemos, Pai, porque não há impossível para o Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós agradecemos, Pai, porque esse é o dia novo, essa é uma semana nova. E nós nos alegramos, Pai, por
iniciar novos ciclos. Sempre vem um sopro de alegria e esperança adicional em novos ciclos. E esse é um novo ciclo, uma semana que está iniciando. Paizinho, nós nos alegramos por saber que o Senhor está sempre com a gente, que nós podemos caminhar com fé e ousadia quando estamos olhando para o Senhor. Que assim como essa passagem que a gente vai ver hoje, Pai, que quando estivermos passando por desafios, Pai, que a gente não olhe para os desafios, mas que a gente continue olhando para o Senhor com fé, com alegria e na certeza, Pai, de que o Senhor já cuidou de tudo, Pai, que o Senhor já preparou tudo. E obrigada, Pai, por sempre falar ao nosso coração, sempre colocar uma palavra, um versículo pronto, Pai, para nos dar o conforto e a força necessários que precisamos no momento que estamos passando, seja pela tribulação, seja pelas tempestades da vida, Pai. É uma maravilha saber que temos o Senhor com a gente, Pai, que o Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Que alegria, Pai, é saber que o Senhor, Pai, é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa torre alta, o nosso Deus em quem nós confiamos, Pai. Obrigada, Pai, porque tudo tem a hora certa e na hora certa o Senhor faz acontecer depressa. Ajude-nos, Pai, a ter pleno conhecimento e entendimento, Pai, a avançarmos com fidelidade ao Senhor, com ousadia, com firmeza no Senhor, Pai, para que a gente receba, Pai, rápido esse tempo certo, Pai, porque sabemos que a gente contribui também para que esse tempo certo aconteça. Ajude-nos, Pai, a ter entendimento, a ouvir o que o Senhor está dizendo, deixar para trás o que precisamos deixar para trás e avançar, Pai, para as coisas que estão adiante de nós. Obrigada, porque sempre o que está por vir é melhor do que tudo que já passou. Obrigada porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás, Pai. Obrigada porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em cada um de nós. Nós não conseguimos nem imaginar, Pai, o infinitamente mais do Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas. E nós nos alegramos e queremos, Pai, queremos viver o infinitamente mais em cada área das nossas vidas que o Senhor tem e preparou para cada um de nós que aqui está individualmente. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te rendemos graças. Obrigada porque o Senhor sempre inclina o seu ouvido para a gente quando nós clamamos. Obrigada por ouvir a nossa oração. Obrigada por responder a nossa oração. Obrigada por nos abraçar com seus braços de amor infinitos. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Ajude-nos, Pai, a termos palavras boas para sair das nossas bocas, que edifiquem a vida das outras pessoas, Pai. Ajude para que a gente tenha palavra de bênção. Ajude para que a gente possa ajudar as outras pessoas, Pai, e não afundar, Pai, mas que a gente possa ajudar as outras pessoas, Pai. Estamos aqui para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Amados, queridos, hoje nós vamos ver essa passagem tão poderosa, como eu falei agora há pouco. A gente encontra lá em Mateus 14. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 35. Saindo do barco e caminhando pela fé. Vamos ver, amados, essa passagem. Receba essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, a distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco,
andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. Eles trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amados, veja quantos exemplos de fé nós temos aqui nessa passagem. Primeiro, eu gostaria de destacar aqui que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente dele, enquanto ele se despedia da multidão. Aí ele se despediu da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Primeiro ponto, né, amado? Jesus tinha os seus momentos, em várias passagens a gente vê os momentos que ele tinha os seus momentos de quietude com o Pai, de que ele ia orar. Veja, amado, assim como Jesus é, nós somos, ele é o nosso exemplo. Então nós precisamos também ter o nosso momento de quietude. Às vezes está cheio de gente, como Jesus aqui estava, cheio de gente, com a multidão, com os discípulos. Ele insistiu, falou para eles irem na frente, se despediu da multidão. E então ele foi para o lugar dele de quietude, para o momento dele de orar, de se abastecer, de estar em contato direto com o Pai. E assim também nós precisamos, amado. Você pode estar cheio de gente, com uma multidão, mas você e eu também precisamos, assim como Jesus, desse momento, amados, de quietude, esse momento de oração, esse momento de comunhão tão precioso com o Senhor, amados. Que nada roube, amados, jamais, que falta de tempo nenhum. Encontre um tempo para você ter o seu momento de quietude, o seu momento onde você vai orar, vai entregar as coisas na mão do Senhor, onde você vai se abastecer espiritualmente. Continuando, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Agora veja, né, amados, a paciência também de Jesus, né? Os discípulos já estavam com ele há um tempo, já sabia dos milagres de Jesus. Jesus veio vindo na direção do barco, caminhando sobre as águas, mas eles acharam que era um fantasma. E eles gritaram de medo. Imagina, todos os discípulos no barco, na madrugada, e o vento soprando contra o mar. E de repente eles viram alguém se aproximando. Eles poderiam já saber, né, que era o Senhor Jesus, porque eles já tinham visto tantos milagres. Ele disse para eles irem na frente, vai na frente. Ele insistiu para que eles entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado. Mas eles ficaram aterrorizados, é assim que a Bíblia nos diz. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Olha a paciência de Jesus, né, amados? Jesus imediatamente, para acalmá-los, aqui está dizendo que Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E, amados, quantas vezes Jesus está fazendo alguma coisa na nossa vida e a gente fica dando crédito para quem a gente não deve estar dando crédito? A gente fica ali assustado: será que é Jesus? Será que não é Jesus? Agora imagina, você está passando ali por alguma situação. E assim como os discípulos estavam no barco, o barco começou a balançar, o vento veio contra o barco e de repente eles viram, Jesus veio vindo, mas eles não reconheceram que era Jesus. Eles acharam que era um fantasma, ficaram aterrorizados e gritaram.
Mas Jesus é misericordioso e imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Imagina Jesus, amado, você tá ali passando por um vendaval, você tá ali passando por alguma coisa que tá te assustando, você de repente está dentro desse barco e o barco tá lá balançando, tá vindo um vento contra, na madrugada, à noite, chove, venta e você tá lá apavorado. E agora imagina Jesus falando para você: coragem, coragem, sou eu, não tenha medo. Eu estou com você, você tá aí nesse barco balançando, você tá aí nessa madrugada, você tá aí assustado, apavorado. Coragem, sou eu, não tenha medo. Aonde quer que a gente esteja, amado, Jesus está com a gente. Tá no barco balançando na madrugada, tá vindo vento para lá e para cá, balançando o barco para lá e para cá. Jesus está ali com a gente. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Amados, às vezes a gente quer ali provar o Senhor Jesus, mas veja a misericórdia dele. Ele falou: coragem, sou eu, não tenham medo. E ele ainda falou: Senhor, se és tu. Ao invés deles falarem assim: ai, que maravilha, Jesus, que bom que é você, porque a gente está passando por isso aqui, só você mesmo para acalmar esse mar, para fazer a gente ficar aqui tranquilo, obrigada. Não. Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E veja a misericórdia de Jesus. Aqui, todo momento, eles acharam que era um fantasma, ficaram aterrorizados, gritaram de medo e Jesus falou: calma, sou eu. Aí Pedro ainda insistiu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus de novo, misericordioso. E às vezes a gente quer experimentar um milagre, porque isso aqui é um milagre, né, amados? Jesus, eu quero andar sobre as águas. E às vezes a gente quer experimentar um milagre, a gente fica ali: Jesus, me ajuda, isso e aquilo outro. Pedro só falou isso: Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro sobre as águas. Olha o que Jesus disse: venha. Então às vezes a gente está ali: Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, por favor, Jesus, socorro, não sei o quê. E agora imagina Jesus dizendo: venha. Uma palavra. Uma palavra. E note, amados, que de todos os discípulos que estavam no barco, um quis viver o milagre. Um quis andar sobre as águas. Que eles poderiam ter dito também: Senhor, nós também queremos. Quando Jesus disse: venha, eles também poderiam ter dito: então também vou, Jesus. Então também quero experimentar, também quero andar sobre as águas. Mas um teve essa coragem e essa ousadia. E muitas vezes, amados, e os outros ficaram lá assistindo Pedro vivenciar o milagre. Mas aquilo que estava disponível para Pedro estava disponível para todos os outros. Mas é a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente realmente quer viver o milagre, é que nos diferencia, é que faz com que a gente experimente grandes milagres. Provavelmente eles estavam com medo que o barco estava ali balançando. Eles falaram: vamos ficar aqui no quentinho, vamos ficar aqui dentro do barco, no confortável. Deixa que Jesus vem. Mas veja, quando a gente quer viver milagres, a gente precisa ter essa coragem, essa ousadia. Tá lá no meio da madrugada, o barco balançando. Senhor, eu quero vivenciar um milagre. Eu quero vivenciar um milagre, eu não quero ficar aqui nesse conforto, nesse quentinho, não. É para sair, é para ir, para viver o milagre, eu tenho que ir para fora desse barco. Eu vou, porque eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Venha, respondeu Jesus para Pedro. Então Pedro saiu do barco. Amados, às vezes a gente vai precisar sair do nosso conforto, sair do nosso quentinho, para vivenciar milagres. E eles nem estavam no quentinho aqui, né? Eles estavam dentro do barco balançando. Mas eles escolheram ficar ali. Mas às vezes, para a gente vivenciar, amados, o grande milagre, e às vezes balança e chacoalha para que realmente a gente possa caminhar sobre as águas, para que a gente realmente possa vivenciar grandes milagres e caminhar por fé. A gente precisa sair do barco. Veja, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amados, veja só, quem andando, quem caminha, olhando para o nosso Senhor Jesus, não afunda.
E essa é a grande mensagem, amados. Olhe para o nosso Senhor Jesus. Quem olha para Jesus não afunda. Mas você está muitas vezes, nós estamos muitas vezes caminhando sobre as águas, na direção de Jesus. E a gente se distrai. E olha para o vento, e olha para a tempestade, e olha para o que está acontecendo, olha para aquilo que a gente acha que é impossível, olha para aquilo que a gente acha que não tem mais jeito, que acabou, que não tem mais solução. A gente olha para aquilo, a gente se distrai, tirando os olhos de Jesus e olhando para o que está acontecendo. E afunda. Outro exemplo aqui pra gente, amados. Quando Pedro afundou, ele imediatamente clamou por socorro para Jesus. Então, amados, ainda que, olha quantos exemplos aqui, amados, a gente foi só revelando a misericórdia de Jesus, a misericórdia dele cada vez mais. E aqui continuou a misericórdia dele. Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para a circunstância e teve medo e começou a afundar. E quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente está ali andando, olhando para Jesus, e aí alguém fala alguma coisa, você se distrai, nós nos distraímos, e aí a gente olha para a circunstância, começa a ficar assustado, começa a ter medo, começa a se apavorar, aí já dá o coração, já acelera, aí já aquilo ali tenta roubar a nossa paz, tenta roubar as nossas noites de sono, principalmente a nossa comunhão com o Senhor. A gente começa a pensar incessantemente naquilo ali que está acontecendo e naturalmente a gente afunda, porque quem tira os olhos de Jesus afunda. Pedro começou a afundar, mas imediatamente ele gritou: Senhor, salva-me. Amados, muitas vezes é isso que a gente precisa. A gente está afundando, a gente precisa inclinar o nosso coração e falar: Jesus, Senhor, salva-me. Ponto. Ele ouve, ele sabe, ele já reconhece o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, gritar por socorro para ele. Veja, aqui ele poderia ter dito para os discípulos: gente, tô aqui afundando, socorro, me ajuda. Mas não, ele foi pedir ajuda para a pessoa certa. Senhor, salva-me. Amados, o que você precisa hoje dizer para Jesus? Senhor, salva-me. Eu tô afundando. Salva-me, Senhor, salva-me. E veja, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Então você imagina, amados, você tirou os olhos de Jesus, está olhando para a circunstância, está com medo, está apavorado, está desesperado, achando que acabou, achando que é o seu fim, achando que não tem mais jeito, você começa a se afundar. E você fala: não, peraí, Jesus está comigo, Jesus jamais vai me deixar, Jesus jamais vai me abandonar. Se tem alguém que pode me tirar daqui, é Jesus. Senhor, salva-me. E veja, amados, com essa fé, quando a gente deposita no nosso Senhor Jesus essa fé, é Ele que vai me tirar dessa situação. Veja, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente, amados. Onde quer que você esteja, seja lá o que você esteja passando, quando você pede ajuda para Jesus, imediatamente, Jesus estende a mão para você e te segura. E ele ainda acrescentou para Pedro aqui: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados, quantas vezes nós duvidamos das promessas, das coisas que Deus nos diz? Quantas vezes a gente tira os olhos de Jesus porque a gente se distrai e está olhando para alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, para algo que a gente considera que seja um problema, um desafio, algo que a gente acha que não vai superar. E começa a afundar e tenta falar com um, tenta falar com o outro, e fala com um, com o outro, e vai afundando cada vez mais. Mas imediatamente Jesus estende a mão quando a gente diz: Senhor, salva-me. Amados, é uma oração curta. Pode ser longa, claro. Pode ser curta também.
O importante é a gente depositar a nossa fé em Jesus. O importante é a gente saber quem é que vai estender a mão para a gente e imediatamente vai nos segurar. E colocar nele e falar: Jesus, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mesmo Jesus tendo dito: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele estendeu a mão e salvou. Por que Jesus disse isso, amados? Porque ele sabia que Pedro poderia viver muito mais coisas ali, muitos milagres mais. Ele ia continuar vivendo, caminhando no sobrenatural. Mas teve medo, duvidou. Então, quantas vezes, amados, a gente está caminhando, a gente começa a caminhar no sobrenatural. A gente começa a viver coisas que a gente nunca antes tinha imaginado viver. E a gente começa a olhar para trás, para o passado, para o que estávamos vivendo, parecendo que era melhor o que estávamos vivendo lá do que estamos vivendo aqui. Entendendo que tudo na vida tem um processo, mas que a gente abrace o processo e ande sobre as águas com coragem ou com ousadia, sem tirar os olhos de Jesus. Falar: Jesus, eu creio na sua palavra, eu creio no que está dito na Bíblia, eu creio nas suas promessas e eu não vou me distrair e eu vou andar conforme o que o Senhor me disse. É para eu ter fé, para olhar para o Senhor, para andar sobre as águas, para viver milagres, para viver o sobrenatural. É assim que eu vou viver. Vem uma distração, eu olho para Jesus. Vem um problema, eu olho para Jesus. Vem uma circunstância desafiadora, eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Me distraí, comecei a afundar. Jesus, Senhor Jesus, me salva. E ele vai estender a mão. E imediatamente ele vai estender a mão e tirar você dessa situação. Ele vai te segurar. E aí continua, né, amados? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles assistiram tudo isso de camarote, né? Eles ficaram ali quietos, não tiveram a ousadia de Pedro. Eles assistiram ali o milagre que Pedro viveu, andando sobre as águas. Ele afundou, Jesus imediatamente ajudou Pedro. E aí tudo se acalmou. Eles entraram no barco e o vento cessou. Então eles disseram: verdadeiramente, eles adoraram Jesus e falaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, amados, mas veja que esses exemplos estão aqui na Bíblia para nos mostrar a misericórdia de Deus. Como que ainda que muitas vezes, que foi uma sequência de dúvidas que eles tiveram, mas ainda assim, eles foram ali tentando, tateando, provando, vendo até onde ia, o que dava para fazer, se és Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa-os sobre as águas, venha, disse Jesus. Jesus disse uma palavra, gente, e uma palavra, e muitas vezes é isso que a gente precisa, uma palavra de bênção, de milagre, de vitória lançada sobre a nossa vida, que a gente caminha sobre essa palavra para a gente viver o que a gente achava que era impossível. Mas é plenamente possível, porque para Jesus não existe impossível. Você quer viver milagre? Veja que Jesus está dizendo: sai fora desse barco e vem andar aqui. Sai fora daí e vem andar aqui comigo. Vem viver esses milagres que eu tenho para você. Vem viver aquilo que você nunca antes viveu na sua vida. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi a nossa palavra do dia. Meditem nessa palavra tão poderosa, tão vigorosa, amados, que tanto nos abastece, nos enche de fé, caminhando por fé sobre as águas. Olhe para Jesus, amados. Olhe para Ele, para quem você anda olhando, em quem você anda depositando a sua esperança, a sua fé, em quem. Saiba que é Ele, amados, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se alegre na certeza de que Jesus está sempre com você, que Ele te protege, te abençoa, te guarda, te fortalece, que Ele traz ânimo para a sua vida, que Ele te ama tanto, que Ele, que é o autor da vida, fez questão
de que você existisse, de que você nascesse e de que você tivesse um plano, uma missão aqui na Terra. Você não é um inútil, um incapaz, um erro. Não, você é escolhido, escolhida, amado, amada por Deus. Deus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama completamente, totalmente, absolutamente. Ele sabe exatamente quem é você. Você é conhecido e amado. Você é conhecida e amada por Deus. Você é amada, 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 amado, amado, amado. Não deixe que nenhuma raiz de rejeição se instale em você, porque Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, ele quebra tudo isso dentro de nós. Entregue essas histórias tristes de rejeição, abandono, seja lá o que for. Rasgue o seu coração para Jesus. Entrega tudo para Ele e siga a sua vida na certeza de que você é completamente e absolutamente amado e amada, conhecido por Deus. Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente. Que esse seja um mês, amados, uma semana, um trimestre de alegrias, milagres, de muitas caminhadas sobre o mar, de muitas caminhadas de fé, de coragem e ousadia para sair do barco que Jesus está mandando você sair e que você vá na direção do nosso Senhor Jesus. E ainda que você se distraia e tenha medo, que você saiba que você pode gritar por socorro, que Ele vai imediatamente estender a mão para você e te segurar. Jesus é soberano sobre todas as coisas, amados. O nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. Você precisa de socorro para alguma coisa, o que você acha que vai acabar, que acabou com a sua vida, que não tem saída? O nome de Jesus está acima disso. Está acima de todas as coisas. Então, o nome de Jesus nos pertence. Se alegre na certeza, amados, de que Jesus está com você. Deus é por nós. Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus já deu o que era mais importante e precioso para ele, amados. Já entregou por amor a todos nós, que é o nosso Senhor Jesus. Então, amados, não há impossível para Deus. Se alegre na certeza de que o melhor está sempre por vir, está sempre adiante. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, caminhe com ousadia e coragem para fora desse barco, amados. E você vai contar pra gente os milagres, os testemunhos da sua vida, junto com o nosso Senhor Jesus, das aventuras que você tem, que você vivencia com o nosso Senhor Jesus. Ainda que você pense que nada está acontecendo, pode ter certeza que está, amados, que está acontecendo. Desde a primeira vez que você inclinou o seu ouvido para Jesus, Ele já viu a intenção do seu coração. E Ele estava te buscando. Ele estava te procurando. Tá bom? Um beijo para todos. Nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Obrigada para todos vocês que estiveram aqui, que acompanharam a live agora. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, no YouTube. Um beijo no coração de cada um de vocês. Jesus te ama. Angélica, amém. Obrigada, minha querida, obrigada. Glória a Deus, Ezequiel, Nath, amém, minha amiga. Glória a Deus, Roselane, Carolina, Roselene, Hilary, Irineu, Rangel, Uli, Rosângela, Walter, Eliette, Ana, Fê. Amém. É bênção demais, Madalena, Manos Her, que Deus abençoe o seu empreendimento. Rosana, Fábio, William, Tere, Regina, André, Carolinda, Kátia, Alana, Ed, tudo bom? Rita, Lala, Edmar, Analice, Cauã, Bandida, te abençoe também. Ledi, Marcelo, Belo, Andréia,
Serginho, Dani, Ig, Tiago, BL, Adriana, Sandro, Fábio, Edson, Kênia, Camila, Pamela, Anderson, Douglas, Newton, Maristela. Um beijo, obrigada para todos, amados. E nos vemos amanhã, em nome de Jesus.